Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos à Casa da Ciência e Cultura da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, para a abertura oficial do primeiro seminário Sul-Mato-Grossense em Ensino de Ciências, o primeiro SESMEC, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências. Este é um momento muito especial. O primeiro SESMEC nasce do desejo de ampliar diálogo sobre a pesquisa e a formação de professores em ciências, fortalecendo a presença da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul como referência regional e nacional na área. Nesta primeira edição, o seminário busca aproximar pesquisadores, professores de educação básica, estudantes e parceiros institucionais de uma celebração da ciência, da prática e da colaboração. O Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências, PPGC, iniciou suas atividades em 2007, com a criação do curso de mestrado profissional em Ensino de Ciências. Surgiu a partir de um conjunto de ações consolidadas por seus docentes nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, com foco na formação de professores e no fortalecimento do Mato Grosso do Sul. Ao longo da sua trajetória, o PPGC consolidou suas linhas de pesquisa em 3 grandes eixos: construção do conhecimento em ciência, formação de professores de ciências e ambiental, tem orientado estudos, dissertações e teses de relevância no campo. Em 2016, o programa expandiu sua atuação com a criação do curso de doutorado em ensino de ciências. Em 2020, consolidou-se como um programa único integrado de mestrado e doutorado acadêmico, alcançando nota 4 na avaliação da CAPES, firmando-se como um polo de excelência no centro-oeste brasileiro. O primeiro SESMEC é, portanto, mais do que um evento, é um marco de celebração da trajetória da produtividade científica do PPGC, reafirmando o compromisso do programa com a formação crítica, pesquisa e a inovação. Para a abertura oficial do primeiro SESMEC, convidamos para compor a mesa a professora doutora Doroteia de Fátima Bozano, diretora do Instituto de... Professora doutora Maria Inês Afonseca Jardim, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ensino de... Convidamos as representantes do colegiado do PPGC, a professora doutora Amanda Matos Pereira, a professora doutora Patrícia Helena Mirandola Garcia, e a nossa professora convidada, palestrante, professora doutora Heloísa Portugal. Convidamos a todos e todas em posição de respeito para acompanharem a execução do Hino Nacional Brasileiro. Cruzeiro resplandece.
berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil foram da América, iluminado ao sol do novo mundo. Tudo que é terra, mais garida, seus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lar maluco que ostentas estrelado, medita o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. As serras da justiça clava forte, verás que o fim do teu louvor já muda. Detém quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras vidas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol refulgente, pátria amada, Brasil. Convidamos agora a professora doutora Doroteia, diretora do Instituto de Física, para proferir o seu discurso de abertura. Boa noite a todas e todos. Sim, nós ouvimos. Tá saindo? Bem-vindos à Casa de Ciência e Cultura da UFMS, do Instituto de Física, e todos sejam bem-vindos também ao Instituto de Física e ao Programa de Ensino de Ciências, certo? Então, é com grande prazer e orgulho que estamos fazendo essa abertura desse evento, do primeiro primeiro seminário sumatogrossense em ensino de ciências. Estou me sentindo extremamente empoderada. Só tem mulher aqui, certo? Ou seja, a força feminina botando as garras de fora. Então, eu acho que é um evento extremamente importante para o programa, para todos os participantes. Espero que vocês possam fazer grande proveito, né, do evento, porque é bem trabalhoso conseguir qualquer coisa, mas é sempre um grande prazer quando isso resulta em fruto para todos que participam nas interações, nas trocas de ideias. Então, espero que venha esse e os próximos, continue vindo para os próximos anos, certo? Que sempre ocorra, porque a interação, já que é um programa que é multi-unidade, multi-camp, multi-instituições, então isso é muito importante. Eu acho que na ciência nada melhor do que esse bom exemplo, porque as visões distintas fazem um contexto muito mais abrangente e muito mais representativo das necessidades que a nossa sociedade tem. E minha grande paixão por ciência, eu nasci 1000 vezes, nasci assim, vai ser sempre assim, então, porque é uma grande paixão e eu fico muito feliz, né? Acho que é muito preocupante, né, a gente não ter pessoas bem formadas que vão estimular novos jovens a seguir, né, a ciência, ou pelo menos aprender ciência, porque ela faz diferença na vida cotidiana de todo mundo. Isso é inegável. Pode ter muitos políticos negando, mas isso não faz diferença para a gente. Então, a ciência traz conhecimentos que abrem os horizontes para todos. Então, é de grande importância o evento que está acontecendo. Espero que vocês estão à vontade, bem amparados aqui na Casa de Ciência. A professora Marinês está com as chaves, ela vai fazer o que for necessário e o que houver de demanda a gente puder socorrer. Nós vamos estar sempre colaborando e convido a vocês que participem e nos próximos estejam aqui conosco, né, trocando muitas informações, muitas ideias, empolgando o programa, trazendo novas ideias para o programa, porque as pessoas têm trabalhado seriamente, né? Nós temos o prazer de interagir com pessoas distintas, mas ver que
Foi o primeiro programa de pós-graduação do Instituto de Física, com muito orgulho, né? Então eu tenho aqui ex-alunos meus aqui também já passaram pelo programa, virão outros. Então é um grande prazer ver a coisa dando continuidade na formação das pessoas. Então agradeço a comissão organizadora, a professora Marinês, os demais que contribuíram, os estudantes que estão aqui colaborando com a organização, com o desenvolvimento do evento. Então, parabéns a vocês e que seja de muito sucesso, de muito prazer mesmo, no bom sentido, né? Para todos. Obrigado. Muito obrigado, professor Doroteia. Nós convidamos agora a professora doutora Maria Inês Fonseca Jardim, coordenadora do PPGC, para proferir o seu discurso de abertura. Eu, como uma boa física, vou ler. Boa noite para todos e para todas, e também para os que estão nos acompanhando pelo YouTube. Nós hoje também estamos inaugurando a página do YouTube do programa, tá? É com grande alegria que, em nome do Programa de Pós-Graduação e Ensino de Ciências da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, dou as boas-vindas a este primeiro seminário sul-mato-grossense em Ensino de Ciências. Saúdo os professores e professoras, pesquisadores, estudantes de pós-graduação e graduação e todos os participantes que se reúnem hoje para discutir e fortalecer a área de ensino de ciências em nosso estado e em nossa região. Como disse o Jonas, este simpósio representa mais que um evento acadêmico. Ele é um espaço de encontro, de diálogo e de construção coletiva entre diferentes pesquisadores e estudantes, que compartilham o mesmo compromisso com a educação científica. A realização desse encontro reflete o amadurecimento da nossa comunidade e a consolidação do PPGC, como um programa que busca integrar ensino, pesquisa e extensão, com relevância social, rigor científico e compromisso informativo. O simpósio nasce de um esforço do PPGC para criar um ambiente permanente de debate sobre as práticas, metodologias e perspectivas contemporâneas do ensino de ciências. Além das conferências e oficinas, nós temos hoje uma conferência, amanhã 2 oficinas e uma conferência, e sexta-feira de manhã uma oficina. O evento se propõe a aproximar docentes e discentes, criando oportunidades de cooperação e aprendizagem mútua. Essa integração é essencial para pensar uma formação docente crítica, reflexiva e comprometida com a transformação social, especialmente em tempos de tantos desafios para a ciência, a educação e a universidade pública. Gostaria de agradecer a todas as pessoas envolvidas na organização do simpósio, docentes, discentes e técnicos, e agradeço também aos nossos convidados e palestrantes que generosamente compartilham suas experiências e pesquisas, e a todos os participantes que acreditam na importância de construir coletivamente o ensino de ciências no Mato Grosso do Sul. Desejo a todos um excelente evento, que seja um espaço de aprendizagens significativas, parcerias inspiradoras e fortalecimento da nossa comunidade científica e educacional. Sejam muito bem-vindos ao nosso simpósio e sintam-se em casa. Muito obrigado, professora Maria Inês. Nesse momento, agradecemos às autoridades pelas palavras e desfazemos a mesa de abertura para dar continuidade à programação desta noite. Convidamos, portanto, a professora doutora Heloísa Portugal, da UFMS de Três Lagoas,
que ministrará a palestra de abertura do primeiro SESMEC, intitulada A Pesquisa Acadêmica com IA. Muleta, ferramenta ou substituição? A professora doutora Heloísa Portugal é doutora em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e mestre em Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina, com ênfase em Direito Comunitário e do Mercosul. Possui também especialização em Direito Internacional pela Organização dos Estados Americanos. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Três Lagoas, onde coordena o projeto Além da Sala de Aula. Integra a comunidade internacional de estudos em Direito Digital e é vice-líder do Grupo de Pesquisa Direito Empresarial, Inovações, Tecnologias e Direitos Humanos, atuando nas áreas de inovação, inteligência artificial e desenvolvimento humano. Compõe ainda a equipe do LabNova, Laboratório de Inovação para a Educação Básica. Com esse percurso notável, a professora Heloísa vem se destacando por refletir sobre o papel das tecnologias e da inteligência artificial na produção do conhecimento e do desenvolvimento humano. A palestra será mediada pela professora doutora Maria Inês Fonseca, nossa coordenadora, e, portanto, professora Heloísa, fique à vontade, com toda essa experiência e esse vasto currículo, com certeza contribuirá significativamente para a formação dos estudantes e também dos professores que estão aqui presentes e nos assistindo pelo nosso canal do YouTube. Minha vez? Boa noite a todos vocês. Antes, propriamente, de começarmos, talvez vocês estejam se perguntando: nossa, ela é do direito, o que ela está fazendo aqui? Eu também perguntei isso, tá? Mas, apesar de eu ser do direito, eu sou filha de um pai que é especializado pelo ITA e uma mãe que é química, bacharel em química e 40 anos de docência de química. E eu me sinto especialmente honrada por causa da ciência e dedico a minha fala hoje para minha mãe e meu pai. Porque com eles eu aprendi que é ciência. Vocês imaginam uma pessoa de 5 a 6 anos e em casa a Barça, acho que vocês não lembram o que é Barça, mas e que tinha uma outra enciclopédia chamada Tecnirama, que era a enciclopédia da ciência, e a nossa obrigação diária era quando meu pai chegasse, trabalho, era engenheiro químico, a gente tinha que falar um verbete da Tecnirama e um verbete da Barça para eles. Então, a ciência meio que está, não só a parte das ciências humanas, mas ela faz parte da minha história. E a grande decepção dos meus pais foi quando eu comecei a fazer direito. Anos investindo nessa menina. E ela foi fazer direito. Foi um susto. Eu ganhei uma calculadora científica quando eu entrei para o enfim. Mas durante toda a trajetória do curso de Direito, eu sempre fui me enfiando nas tendências, nas novidades, que eu fui fazer o doutorado em Direito Constitucional, Direitos Humanos, sem tirar o pezinho das ciências exatas e refletindo sobre isso, até que eu fui escrever um artigo sobre os direitos humanos e a inteligência artificial. E aí foi onde eu tive aquela coisa, me encontrei. E por isso que é muito importante a gente também pensar de onde a gente veio e para onde a gente vai. Tem tudo a ver com a nossa fala de hoje. E eu começo falando para vocês de Alice no País das Maravilhas. Quem aqui conhece Alice no País das Maravilhas? Dizem que é um desenho infantil, discordo. Tem muita ciência, Alice no País das Maravilhas. E um ponto extremamente importante para nós hoje
é a fala dela com o gato Child, a primeira vez que ela encontra o gato Child. Quem se lembra o que aconteceu? Tá? Ela pergunta para ele qual é o caminho. E ele fala para Alice, para onde você quer ir? E ela responde, não sei. Então, qualquer caminho. O que isso tem a ver conosco hoje? Para o uso de qualquer inteligência artificial, para qualquer início, temos que saber para onde. Se você não tem isso claro, é o básico do início da nossa pesquisa, básico do início da nossa busca, saber se quer chegar. Porque a pesquisa, e aí vocês me corrijam, porque eu recebi a informação que vocês são os melhores alunos do programa de mestrado e doutorado. Então, vocês, por favor, me corrijam, tá? Que a pesquisa ela é um processo. E esse processo da pesquisa faz parte da nossa formação, seja como mestre, como doutor. A gente acha que é a dissertação de mestrado que vai te fazer mestre. A gente acha que é a tese que vai te fazer doutor. Processo. Caminhar por esse processo que vai te fazer mestre. Caminhar por esse processo que vai te fazer doutor. E aí eu quero compartilhar com vocês uma cena. Não é merchan, tá? Não é nada, mas é uma cena que quando eu vi, porque eu sou obrigada a ver, que faz parte do contrato mãe e filha. O contrato mãe e filha me obriga a ver novela. Tá? E aí eu não consigo ficar parada, sem fazer mão, sem nada, vendo a novela. Aqui, vendo por dentro, assim, e aí eu faço crochê. Então, novela, crochê. Né? E aí eu gostaria de mostrar para vocês, compartilhar com vocês essa cena. Assim, faculdade tá over. E quando eu vi essa cena, eu fiquei me perguntando. E aí eu devolvo a pergunta para vocês, então, além da graduação, né? Será que essa é realmente trato? Está cada vez se afunilando mais as pessoas que acreditam da necessidade, da importância de um estudo formal? Né? Vocês acharam que vocês que iam fazer pergunta para mim, né? Saber de vocês. Vocês acham, e quem está nos assistindo também,
façam os comentários. E eu fiquei me perguntando isso. A Maria de Fátima retrata a maior parte da população brasileira? Vocês acham? Será que essa trend, a faculdade está um pouco ultrapassada, ela vem de várias situações, né? A primeira situação, a questão do utilitarismo e do recurso financeiro. E aí, nesse ponto, eu conto para vocês uma passagem de quando eu estava fazendo doutorado. Eu sempre ia de ônibus para São Paulo, eu passava a noite no ônibus, chegava às 6 horas da manhã ali na Barra Funda, e nós íamos, eu e um colega, fazendo doutorado na PUC, chegava e nós comíamos um café que é muito comum na capital, em São Paulo, que são aquelas barraquinhas que tem a garrafa térmica de café com leite, pão na chapa. E lá estava o chapeiro. E o meu colega que estava comigo era da área de direito do trabalho, que adora fazer conta de hora trabalhada. Quem é da área do direito do trabalho também é meio 13. Não só nós, não. Eles também são. Tudo vira conta de hora trabalhada, olha, em Tinder, precisa ver, foi de louco. Né? E ele começou a perguntar para o chapeiro quantos pães o chapeiro fazia, quanto que ele ganhava em cada pão, quanto que ele cobrava em cada pão, quanto que ele cobrava em cada leite, papapá. No final ali das contas, o chapeiro chegou à conclusão que ele tirava, na época, eu não vou dizer assim exatamente, mas já faz algum tempo, que o chapeiro ganhava R$3.000 por semana líquido. Naquela época. Long time ago. O meu colega olhou para o chapeiro e quantas horas o senhor trabalha mesmo? Não, eu venho 5h30 da manhã, saio por volta da 1h e pronto. Conclusão, o meu colega largou o doutorado. Porque ele fez as contas, né, e ele pensou quanto que ele ia gastar e quanto que aquilo, porque o chapeiro perguntou para ele, né, quanto que o doutorado ia subir no rendimento dele e quanto que ele ia investir. E o chapeiro olhou com aquela simplicidade e falou para ele, não compensa. Se nós colocarmos na ponta do lápis, um doutorado custa um carro. Por baixo. Daqui a pouco vai sair todo mundo, não vai ter mais aluno aqui. Eu não estou fazendo. Mas por que a gente faz? E aí é onde a importância do processo. Será que a Maria de Fátima será que nós podemos dizer, de certa maneira, as ferramentas de IA estão na nossa vida como a Maria de Fátima está nessa cena? Encurtando o processo? E é aqui que é o nosso ponto de reflexão hoje. Por isso que nós propusemos para vocês o título Muleta, Substituição ou Ferramenta. Vocês conhecem uma coisinha chamada faca? Para que serve a faca? Quem fala aí? Para que serve a faca? Mas ela foi criada para matar? Não. A faca não foi criada para matar. Deixa o microfone aí que eles vão rodando. A gente vai conversando, fica mais legal. Né? Mas ela é usada para matar. A faca foi criada para outros fins. Então, como tudo na vida, e assim a inteligência artificial, ela não foi criada para certas funções, mas nós usamos para aquelas funções. Escolha de quem? Quem matou o homem? A faca ou outro homem? Culpa de quem? Então eu acho interessante as pessoas chegarem para mim e falarem assim, a IA vai acabar com a educação. Vai acabar com os professores. É verdade, professora? Aí eu respondo para essa pessoa, com você
esse tipo de postura, vai. Por quê? Pelo seguinte, primeiro, vamos pensar nos pilares do saber. Né? Nós evoluímos no saber, aqueles pilares do saber da Unesco. Primeiro é o conhecer, saber. Aí depois qual que é mesmo? Saber. Está do outro lado, não é? Saber fazer, que é o mestrado. E o terceiro? Saber. Criar o saber. Esse é o problema. Não é o problema, é a solução. Então, veja só. Se nós temos o saber, que é a graduação, vou conhecer. Mestrado, eu vou saber fazer. Então, eu estou no segundo nível do saber. E o terceiro nível do saber vem o saber criar saber. Que é o doutorado. Por que a tese tem que ser nova? Porque você está criando. Okay? Deixa esse conhecimento, vamos pendurar ele. Vamos olhar aqui, paralelo, 4 também níveis de saber, mas na parte também da psicologia, chamadas os 4 pilares das competências. E que esses 4 pilares da competência, eles também viram um meme, uma anedota dos 4 tipos de ser humanos. Vocês querem que eu comece pela piada ou pela parte séria? Pela piada? Depois vocês não vão destruir a parte séria, né? Então vamos lá. O meme é assim, existem 4 tipos de ser humano, que eu não acho que é meme, tá? Eu acho que é verdade, mas eu só acho. Primeiro, a pessoa ignorante sem iniciativa. Segundo, o ignorante com iniciativa. Terceiro, o sabido sem iniciativa. E o quarto, o sabido com iniciativa. Qual dos 4 você nunca deve ter na sua equipe? O que acontece com o ignorante com iniciativa? Ele aperta o botão da bomba atômica. Porque ele não sabe nada, porque ele é um ignorante, mas ele tem iniciativa, então ele quer ajudar. Então ele vai apertar o botão da bomba atômica. Essa foi a anedota, né? O meme que surgiu das 4 competências, que é mais profundo. As 4 competências, aí nós temos o incompetente sem iniciativa. E aqui nós vamos ler incompetente não como prejudicial. Nós não vamos entender esse incompetente como alguém do lado pejorativo. Mas aquele que não tem a competência, a aptidão para. Ok? Não como nada pejorativo. Então, o incompetente inconsciente. O segundo é o competente. Perdão, o segundo é o incompetente consciente. Aí ele sobe um nível. Isso são degraus, né, da psicologia, são degraus da vivência e de relacionamentos e do aprender. Okay? E aí o terceiro vem a ser o competente consciente. E o quarto nível, o competente inconsciente. O que significam esses níveis? Que é o nosso progresso dentro do saber. O primeiro nível, você não tem aptidão para. Às vezes você, inclusive, erra, mas você não tem o conhecimento para, e você não tem a consciência disso. Ok? Vamos fazer um paralelo com o nosso andar ou dirigir. Quando você nunca pegou um carro, nunca começou a aprendizado a dirigir, para a ação de dirigir, o que você é? Incompetente. Né? E você não tem a consciência que você quer aquilo, ou que você vai aprender aquilo. Então somos nós lá, nos nossos 5 aninhos, né?
na minha época. Hoje eu acho que alguém com 2 anos já quer pegar um carro. E aí tem as balas humanas, né? As armas brancas andando pela cidade. Mas, enfim, esse é o incompetente inconsciente. Eu não tenho a aptidão para, não tenho a consciência para isso. Okay? Aí eu tomo consciência que eu vou começar a aprender a dirigir. Eu tomo a consciência que eu não sei dirigir e que eu vou buscar os caminhos para aprender a dirigir, mas eu continuo incompetente. Então eu subi um degrau no conhecimento. Ok? Aí eu vou fazer os caminhos, vou fazer aula de direção e etc. Aí o que eu me torno? O competente consciente. Eu preciso pensar para dirigir. Então eu vou pensar que eu tenho que pisar no freio, vou pensar que eu tenho que pisar no acelerador, que eu tenho que dar a seta, ou esqueci de dar a seta. Não é? Então, a consciência junto com a competência, ela tem um desgaste psíquico, porque a todo tempo você tem que estar lembrando, né, tendo consciência do processo para aquela função. Então, para dirigir, eu preciso ter consciência de que eu tenho que dar a seta. Então, eu tenho consciência do comando mental. Quando você chega no 4º estágio, é o ideal. Quando você faz a sua competência inconscientemente. Está tão arraigada no teu saber que você não precisa mais da consciência para fazê-lo. Okay? Então hoje, acredito que a grande maioria de nós aqui dirigimos. E dirigimos há algum tempo. Vocês por acaso pensam, agora eu vou dar a seta. Agora eu vou engatar a ré. Agora eu vou... Não, você não pensa mais. Né? Vai no automático. É uma competência inconsciente. Esse nível da incompetência inconsciente é o nível que todos nós desejamos chegar naquela habilidade que nós estamos treinando. Ok? E aí é onde vem a questão da inteligência artificial. Aí eu faço duas distinções essenciais para a nossa nomenclatura. Primeiro, que quando nós falamos no singular, inteligência artificial, eu estou me referindo ao fenômeno. Eu estou me referindo ao conceito. Okay? É como no direito a gente escreve lá direito com D maiúsculo e direito com D minúsculo. Enfim, tem essas coisas no mundo do direito. Né? Mas a IA, como singular, ela tem essa acepção, fenômeno, da parte de que eu estou me referindo ao conceito, ao fundamento e também à busca de um ramo desta área de conhecimento, da busca, sim, pela singularidade, pela IA-singularidade. E a IA com singularidade? É aquela IA que não há registro ainda desse tipo de IA, mas está caminhando muito rápido para isso, que é a IA autônoma. A IA que se retroalimenta. Aquela inteligência artificial de ficção científica. Que a gente vê os robozinhos e eles têm vontade própria. Ela pode mudar, né? Ela está vendo pelo YouTube. Senão eu paro. Tem coisas nunca falando, estou vendo. E aí, essa IA singular, dizem que ela ainda não existe. Mas estamos caminhando muito rápido para isso. E aí, quando pergunta, IA vai nos substituir, essa com singularidade provavelmente vai substituir muita gente. E as que já existem hoje já estão substituindo muita gente.
Existe na China já algumas fábricas, não sei se vocês sabem disso, provavelmente sim, que funcionam totalmente com luz apagada. 100% automatizada. O ser humano só vai lá para ligar, desligar. Então, isso já está ocorrendo. Mas ela é uma IA singular? Não, mas ela tem um alto poder, né? Uma alta poder de processamento. E aí, outra área da inteligência artificial são aquelas em que são criadas, e aí no plural, IAs, porque são ferramentas, são vários tipos de softwares, vários tipos, né, vou colocar entre aspas, de robô, e que são utilizadas para usar em auxílio ao ser humano. Ok? Então, nós temos esta categoria de IA, estudo, que são desenvolvidos inteligências artificiais para auxiliar o ser humano. Voltamos à faca. Para que a faca foi criada? Para que o ser humano usa a faca? Então, para que as ferramentas de inteligência artificial foram criadas? Para auxiliar o ser humano, professora. Para que o ser humano usa a inteligência artificial? Para substituir o ser humano, professora. A inteligência artificial, ela é um algoritmo treinado a aprender. É um bebê, uma criança, treinado para aprender. Aí você fala, oi, tudo bem? Hoje eu vou usar você. Então, você vai assumir que você é tal, não sei o que lá, e escreve para mim. Ela vai escrever para você? Vai. Ela vai te entregar um texto, se você souber dar o comando e a instrução, capaz de passar por qualquer banca. Se você souber dar o comando, vai. Se você souber usar as ferramentas adequadas, vai. Ela vai poder criar fórmulas, criar prompts, programar, não vamos falar só de texto, vamos falar das várias áreas de pesquisa, vai. As que já existem hoje. O que você está ensinando para ela? E substituir. Quem está fazendo o processo? Você ou a inteligência artificial? Então, o primeiro ponto de crítica nosso aqui, ponto de reflexão. Ai, professora, eu achei que a senhora veio aqui para ensinar a gente a usar a inteligência artificial. Eu vou usar, vou ensinar para vocês nas cenas dos próximos capítulos. A Odete Roitman só morreu na última semana. Tem que fazer o meu comercial. Então, nós vamos olhar como é que usa alguma inteligência artificial, mas é nossa responsabilidade, como pós-graduandos, entender que eu não posso substituir o processo. Se você substituir o processo, você não vai ser um doutor. Você não vai ser um mestre. Você vai ter um diploma de mestre. Você vai ter um diploma de doutor. Que é muito diferente. Muito diferente. Então, a primeira parte que eu gostaria de falar com vocês é exatamente essa. A parte de que nós olhamos para a inteligência artificial e decidimos como a gente quer usar. Ela vai ser nosso auxiliar. E aí, com cada fase da nossa pesquisa, nós temos ferramentas próprias para isso, para nos auxiliar. Ela pode nos auxiliar no começo da jornada, a incompetência e inconsciência? Pode. E aí me digam lá, qual é a primeira fase da pesquisa? Como é que você fala para o seu orientando lá de TCC? Ou como é que a Marinês falou para vocês começarem? Como é que a gente começa uma pesquisa? Ai, perguntando para o orientador o que eu vou escrever. Como é que a gente começa uma pesquisa? Quem fala aí? Vai. Tem problema? Vai, me ensina. Como é que é o negócio do caminho da pesquisa? Quero pesquisar. E como é que você começa? Então,
geralmente, a gente tem aquilo que a gente chama de uma palavrinha bonitinha, um insight. Né? Aí eu já ouvi falar do negócio aqui, eu quero saber mais sobre isso, não sei o quê, e aí eu vou criar o quê? Eu vou problematizar. E aí o nosso professor fala o quê pra gente? Que a gente tem que fazer o quê para problematizar? Fala como se a sua vida dependesse disso, vai. Tá pegando fogo, vai, chama socorro. O que eu faço? Não, antes do projeto. Ler. A minha professora falava assim para mim, leu? Sim, professora. Releu? Sim, professora. Preleu? Aí já é demais, né, professora? Mas não é, a gente precisa do quê? De substrato para poder tirar alguma coisa. A gente tira 5% do que a gente lê. Aí eu fico apavorada com Maria de Fátima. Porque se a gente extrai 5% que a gente lê e a guria pergunta, não, eu fiz online e essa trend e universidade, estudo formal está over. A gente tem muita Maria de Fátima no mundo. Tem muita Maria de Fátima no banco acadêmico. Aí eu falo para um aluno, você tem que ler. Quantas páginas, professora? Um livro inteiro. Ah, professora, aí você está de sacanagem. Aluno de direito é assim. Você fala que você tem que ler um livro inteiro, sacanagem. Ou não é assim com vocês também? Tem que fazer fórmula, tem que testar, tem que não sei o quê. Por quê? Porque o nosso cérebro só extrai 5% do que entra. Aí você, sabendo disso, delega para IA o aprendizado. Você só extrai 5%, aí você vai extrair 5% de nada. Quanto que é? Nada. Parabéns para nós. Lemos. Qual que é o próximo passo da pesquisa? Antes de escrever, tem um negocinho muito importante. Tem um nome em inglês. Brain. O que é o raio do brainstorm? Quando a gente fazia. A primeira vez que o professor mandou eu fazer um brainstorm, eu fiquei... Como é? O que é esse raio desse brainstorm? Vai dizer que você não sabe. Não fala um negócio desse pra mim. É quando a gente faz o quê? A chuva de ideias. Né? Quando a gente faz aquele negócio, né? Tira tudo que você está pensando aí. Fala pra mim. Alguns orientadores não dão nome para esse processo, né? Alguns orientadores só falam pra gente assim, fala o que você quer, meu bem. O que você pensou? Não precisa colocar em ordem, não. Fala do jeito que está na sua cabeça. O orientador não fala assim com você? O que ele está fazendo com você? Um brainstorm. Ok. Aí sim nós vamos fazer o quê? Qual que é a próxima fase da pesquisa? Aonde você quer chegar. Então você vai fazer a problemática, a hipótese. Aí você vai fazer roteiro, né? Um sumário provisório. Aí você vai responder aquelas 5 perguntinhas malacridas, que quem inventou essas 5 perguntinhas está ardendo no mármore do inferno. Olha, vou falar, eu tenho um amigo que ele é da BNT. Eu falo para ele, eu não posso falar o nome dele em público. Cara, você é tão legal. Você podia tacar uma bomba na BNT. Podia, né? O troço chato que botasse na regra da BNT. Tem IA para isso? Tem. Tem IA para fazer brainstorm? Tem. Tem IA para fazer a pesquisa toda? Tem. Tem. Juro para vocês, tem para cada fase da pesquisa. Tem. A faca existe. Como você vai usar a faca? É problema seu. Meus alunos de TCC, eu conto tudo para eles. Olha, essa IA aqui é uma sem educação. Ela chama... Ela faz tudo para você. Aliás, é um agente de IA.
Ela não é só uma IA. Não é uma generativa. Essa IA, ela falou que eu não posso falar os nomes. Mentira, ela não falou nada. Né? Existe essa IA que é um agente de IA em que você desliga o computador e depois que você deu o comando, ela não para. Quem aqui usa Gemini, ChatGPT? Pode falar. Ela está olhando. Ela também usa. Ela é a primeira a levantar. Ela também usa. Quem aqui usa? Ok. Então vamos lá. Como é que você usa? Professora, eu falo assim, escreve. Se mata, porque já começou errado. Para que serve o ChatGPT? Para que ele foi criado? Qual o objetivo do ChatGPT? Ganha um ponto na nota quem responder. Para que ele foi criado? Qual que é o nome dele? Chat. Para conversar. O ChatGPT foi criado para conversar. E o que você faz com ele? Faz ele escrever sua tese. Você pega a faca de cortar pão e mata o ser humano. Aí ele está lá escrito que ele cria coisas. Como é que é o nome do raio da IA? IA generativa. O que significa generativa? Que gera. Aí você pega o ChatGPT, alucina. É o comando dele, ele foi feito para isso. Ele foi feito para deduzir, para preencher lacunas. Ele não vai deixar você sem resposta, não importa se é falso ou verdadeiro. Esse é um problema seu, não é dele. A responsabilidade é sua. Aí você usa o ChatGPT para fazer inferência científica. Ele não foi criado para isso. Existem outras IAs que foram criadas para isso. O ChatGPT. Para que serve o ChatGPT? Para a primeira fase da pesquisa. Brainstorm. O tema. Só para isso. Aí o que você vai fazer para ele, para o Gemini, para o Copilot, DeepSeek, Grok, enfim, NetBlock, todos eles. O que você vai fazer para ele? Você vai dizer para ele, assuma que você é meu orientador. E você vai dizer como é o seu orientador. Como que é essa orientadora? Professora, eu não vou falar, mas ela é rígida. Você vai dizer para o ChatGPT para ele assumir o perfil do orientador mais severo que você puder. Diga que o seu orientador tem um alto e profundo conhecimento em... Você está fazendo o quê? Tá, doutorado? Já fez tudo? Doutorado. É sua tese. Não posso falar porque é inédita. Mas, mais ou menos. Jesus! Que área? Grande área. Construção do conhecimento. Então, um orientador na área de construção do conhecimento, ele tem que ter que características? Você vai dizer. Assuma que você é um orientador na área tal, com profundo conhecimento na área tal, um pós-doc, doc, né, enfim, todos os títulos possíveis e imagináveis na área tal. Diga as características de severidade de correção, de inferência, profundidade. Personalize o ChatGPT. Professora, o gratuito ou o pago? Já nós vamos ver a diferença. Muito bem. Personalizou? Você vai fazer um brainstorm com ele. Quero fazer uma tese na área de construção, de conhecimento, já esqueci o resto. Interdisciplinariedade. Fala para ele. Estou sem ideia. Estou travado. Não sei como começar. Conte para ele seus pecados. Aí ele vai fazer, você vai fazer comigo um brainstorm. Diga para ele, o GPT não serve mais para você. Estou falando de pesquisa científica. Eu não estou falando de você conversar, bater papo, trocar ideia de filme,
usar ele de psicólogo, entendeu? Ele receitar Rivotril para você, você ir lá ficar tomando Rivotril porque o ChatGPT receitou. Vocês acham que eu estou brincando? Verdade. O pessoal usa o ChatGPT de psicólogo, namorada, namorado, casa. Verdade. Gente, vocês acham que vocês são loucos. Vocês não conhecem a loucura desse povo. Pois é. Muito bem. Agora eu vou no segundo nível. Eu já estou consciente da minha incompetência. Eu já sei aonde está a minha deficiência. Eu já sei aonde está o que eu preciso aprender. E eu vou para outra inteligência artificial. Vou para outra ferramenta. Tem. Qual que é a próxima fase da pesquisa mesmo? Você já sabe lá o que você quer. O que você tem que fazer agora? Mas para você ler, você precisa fazer o quê? Levantamento bibliográfico. Estou na caixa, meu amigo. Bora lá no Space. Vamos lá. Vou mostrar algumas coisas para vocês. Meu cronômetro fechou. Já falei tudo isso? Meu Deus. Cara, a pior coisa no mundo é você dar um microfone para quem é formação em direito, bicho. Não larga. Atenção para isso aqui. A gente fica falando isso aqui porque a gente adora. O pessoal do direito adora isso aqui. Mas vamos lá. Na outra guia, não no GPT. Na parte de plágio, não conta o fim da história. Não quem matou o Death Hotman. Não fala. Olha só. Esse é o SciSpace. O SciSpace eu nem falei ainda para a Marinês. Vocês estão sabendo algumas coisas aqui de grátis. Ele foi atualizado e agora ele é um agente de IA. Até bem pouco tempo atrás, o SciSpace ele tinha algumas limitações. Ele era restrito a levantamento bibliográfico. E agora, professora? Agora ele é um sem educação também, junto com Humanos. Humanos é o sem educação número 1 e o SciSpace é o sem educação número 2. Ok? Então, eu estou apresentando para vocês a faca. Tem só esse, professora? Não, tem outros, mas não dá tempo. Já estou com 40 minutos, então eu vou falar só do SciSpace. Depois, fala de outras coisas. Então, o SciSpace aqui no lado esquerdo, né? Ele tem as funcionalidades. Outra coisa importante de inteligência artificial, aliás, duas. Primeira, você vai usar inteligência artificial? Como, professora? Com que e-mail você usa a sua inteligência artificial? O meu, professora. Parabéns! Você acabou de abrir, não uma janela de vulnerabilidade e segurança. Você abriu um portão duplo. Professora, mas eu não tenho dinheiro, tenho nada. O que hacker vai querer fazer comigo? Você tem o que mais é valioso hoje? Dados. Meu curso lá, eu não, né? Da UFS, onde eu dou aula, um professor nosso, na época final da tese, teve o notebook sequestrado. Ele pagou R$14.000. Você tem dados. São valiosos para mim? Não. Mas eles são valiosos para quem? Para você. Aí você vai lá e usa o seu e-mail institucional da UFMS. Aí ataca hacker na UFMS. Porque metade da UFMS usa inteligência artificial com o e-mail da UFMS. Toda inteligência artificial usa dados. Recolhe dados. Você é uma fonte de dados. Use um e-mail específico. Crie um e-mail só para usar com IA, onde não tem seus dados, onde não tem seus e-mails, onde não dá para saber o que você faz. Aí a criatura cria, eu falei isso numa palestra, aí veio a aluna toda feliz, professora, eu criei um e-mail só para IA. Ah, é? Como é que ele é? Advogata. Por que você não coloca advogata pura? Eu falei para criar uma inteligência, um e-mail que não fale o que você é. Você escreve advogata. Parabéns para você. Continue substituindo o processo de aprendizado. Você vai ser substituído. Carimbo na testa. Porque agora é assim. Como é que você usa a faca? Eu uso a faca para matar. Carimbo na testa. Você vai ser substituído.
funcionalidades. Ah, professora, e a segunda coisa? Que a IA, ela pensa em inglês. Aí você fala para uma pessoa que pensa em inglês, não é pessoa, é um robô. Você fala para o robô que pensa em inglês em português. O que vai acontecer no processo da IA? Ela vai traduzir, dar o comando para ela em inglês, devolver o comando em inglês, vai traduzir e vai devolver você em português. Qual o tamanho da perda de conteúdo no gap linguístico aqui? Use em inglês. Eu não sei inglês. Devia saber, mas já que você não sabe, tem IA que traduz. Então, use no mínimo o Google Tradutor ou qualquer outro tradutor, mas use em inglês. Ok? Então, exceto a Clarice. A Clarice IA é uma IA brasileira para revisão de textos, para gramática, onde todo o algoritmo dela é em língua portuguesa. Clarice.ia. Você quer corrigir seu texto? Use Clarice.ia. Ela é toda em língua portuguesa. É a melhor IA para nós brasileiros na revisão de texto. Ela diz onde você tem circularidade, aonde está ruim seu texto, onde você precisa melhorar, não só correção gramatical. Ela corrige estilo, ela corrige contexto, ela fala, Fih, você escreveu 10 páginas, mas dessas 10 só dá para ajudar um parágrafo, tá? É basicamente o que a Clarice faz para nós. Tá? Ela é muito boa. Ela não fala com esses termos porque ela é mais educada do que eu. Mas é mais ou menos assim que ela faz. Uma vez eu coloquei um texto de um aluno meu, ela tem um score de 0 a 100. O texto do aluno tirou 15. Eu falei, o que eu vou dizer pro meu coitadinho? Mas é mais ou menos assim. Então, aqui desse lado, a gente tem, né, o que ele faz. Então, o SciSpace, hoje em dia, ele faz revisão de literatura. Então, vocês estão vendo ali, revisão de literatura. Né? Se você clicar em revisão de literatura, né, ele vai aparecer para você buscar artigos científicos na área que você pesquisa. Então, eu vou fazer em português, para ir mais rápido. Né? Quem quer usar de exemplo? Eu já usei ela de exemplo. E agora? Você. Geralmente assim, o professor aponta, você reza para não ser você, mas é. Como é que é seu nome? Letícia, qual que é a tua área aí? Grande área, vai. Educação ambiental. Educação? Ambiental. Tá. Você vai fazer uma busca. Bom. Referências sobre políticas públicas de educação ambiental? Então, vamos lá. Escreve lá, fazendo um favor. Não coloca referência, coloca políticas públicas em educação ambiental. O que ele vai fazer? Ele vai analisar o quanto que essa expressão é clara, é profunda e vai sugerir para você melhorias nessa expressão para você buscar. E ele tem tipos de busca. Ele tem busca profunda ou busca mais superficial e abrangente. Tá? Aí você pode buscar ali, ó, Deep Research, Peer Review, enfim, tá. Pode ser nesse, é só para a gente mostrar. Tá? E aí ele vai trazer para você as referências. O que você pode fazer com essas referências que ele trazer para você? Tá? Eu vou acelerar um pouquinho, mas só para vocês terem noção. Você pode pegar uma dessas referências e conversar com esse PDF. Qual notebook LM, professora? Qual notebook LM? Notebook o quê? Notebook LM. É uma inteligência artificial de aprendizado. Excelente. Você pode botar o livro inteiro lá e você conversa com o livro. Okay? Notebook LM. Só que o SciSpace foi atualizado recentemente, bem recentemente mesmo, porque eu não estava usando o SciSpace porque ele não tinha essas funcionalidades, tanto é que nas minhas palestras eu não estava nele, e agora ele tem. Então você pode clicar no PDF, no artigo científico, ele pode criar um áudio para você, explicando aquele artigo científico, pode criar um vídeo sobre o artigo científico.
O notebook LM também pode criar, aí saindo dos PySpace e indo para o notebook LM, ele cria cards de memória. Então ele cria no card tem uma pergunta, se você clica no card, daí tem a resposta, tudo sobre aquele texto. E ele cria testes também, né, para você estudar. Então, eles são ferramentas de estudo avançado, para você ir aprendendo. O que faz o ser humano? Nossa, ele dá as respostas de tudo para mim, eu não preciso ler nada. Olha só que legal! Aí eu pego esse aqui, que ele respondeu, eu pergunto lá, o que é educação ambiental? Ele respondeu. Bonito, dando até a página da fonte. O notebook LM, por exemplo, você pode fazer upload na versão gratuita de 50 fontes. Não importa o tamanho, pode ser um livro, pode ser uma página. São 50 fontes na versão gratuita. Na versão paga, você pode fazer upload de 300 fontes. E ele faz vídeo, áudio, explica para você, falta ele defender a tese para você. Faz diálogo, faz podcast. Hoje em dia eu só faço podcast com o notebook LM. Os alunos falam, professor, a senhora está preguiçosa. Eu falei assim, não, senhora, eu sei fazer. Então, eu posso e tenho autoridade de pedir para ele fazer. Porque eu sei fazer. A hora que você souber fazer, aí você pode falar para a IA fazer para você. Enquanto você não souber o processo, você está usando a IA como substituto. Okay? E aí o que acontece? No notebook LM, ele vai te dar as respostas, assim como aqui também. Se você clicar em um deles, você vai poder conversar. Aí o que você pode fazer? Usar a faca como assassino. Você pega aquele texto, pega um texto seu, dá para o ChatGPT e fala para o ChatGPT. Assuma a voz literária do autor Letícia, né? Do autor Letícia, e escreva este conteúdo que você tirou lá do notebook LM, a voz da Letícia. Ele vai escrever? Vai. É detectável com plágio? Quase que não. Não vou falar 100%, mas não. Porque quando você pede para o GPT assumir a voz literária, então você dá o texto, não importa o texto que você dá para o GPT, você fala para ele aprender aquela voz literária, ele vai escrever igual você. Ele vai escrever igual o autor que você deu. Olha a faca. Mas não é, por que você está ensinando isso? Porque aí nós vamos ver a outra parte. Bom, então, SciSpace, gente, SciSpace, depois vocês em casa vê mais sobre isso. Vamos lá para o GPT. Olha só, eu perguntei para o GPT, para não ficar perguntando aqui na hora, perguntei um pouquinho antes de vir para cá. Primeiro, eu perguntei para ele ali. A utilização de texto ou conteúdo gerado por você, em texto acadêmico, científico, como TCC, dissertação, mestrado, tese, doutorado, é plágio. O que ele respondeu? Vai para baixo. Ali. Plágio ocorre quando apresenta como própria ideias de outrem. Agora vai, desce. Na conclusão. Aí, parou. Copiar texto gerado por IA sem indicar é plágio? Sim. Usar IA como apoio é plágio? Não. Incluir referência criada por IA? Depende, né? Tem um 5, um negócio amarelo. Usar IA para revisar gramática e estilo é plágio? Não. Isso ele responde para o leigo. Aí eu fiz a pergunta jurídica. Baixo. Não seria fraude acadêmica? O plágio requer um autor humano. Não é plágio juridicamente se você copiar e colar de qualquer inteligência artificial. É fraude acadêmica. Falando juridicamente.
Então, a primeira resposta, o GPT deu um lugar comum, porque nós comumente chamamos de plágio a fraude acadêmica. Pode baixar um pouquinho. Plágio requer um ser humano na autoria. Plágio é apropriar de conteúdo de outrem como se fosse seu. Ou seja, esse outrem é um ser humano. GPT, Gemini, Copilot, Manus, enfim, todos esses são o quê? Robô. Coisa. Você pode conversar, dar bom dia, boa noite. O que é a Alexa? Coisa. Minha mãe fica brava quando eu chamo a Alexa de coisa. Ela já pegou amor pela Alexa. Daqui a pouco ela está dando leitinho para a Alexa. Mãe, isso é um robô. Você desligou. Não tem. Por mais que você... o ser humano tem essa coisa do mimetismo, né? De personificar os objetos. Então, a gente personifica o ursinho de pelúcia. A gente fala com vozinha de criancinha, com bichinho de pelúcia. É uma coisa. É um bicho de pelúcia. Inanimado. A IA e as IAs são coisas. Por isso, não tem como você cometer plágio. Mas tem como você cometer fraude. Ok? Fraude acadêmica. E aí, vai lá no resumo. Pode descer. Olha lá, diferença, sobe um pouquinho, na outra tabelinha. Diferença entre fraude e plágio requer um ser humano, a legislação, Pode ir. Aqui ele faz outra conclusão. Isso. Aí. Então, plágio, no sentido jurídico, requer um autor humano, fraude acadêmica não depende disso, basta atribuir... Tarará. Então, o próprio GPT, ele fala para você isso. Se você perguntar para qualquer IA, a IA tem uma série de desvantagens. Mas a IA, assim como eu, tem defeitos maravilhosos e qualidades insuportáveis. A IA não mente. Se você perguntar para a IA, foi você que fez isso? Ela vai dizer que foi. Mesmo que o isso seja ilegal, a IA vai dizer que foi ela. Se ela fez. Se ela não fez, ela vai dizer que não foi ela. Faz isso com o ser humano. Então, é isso aí. Mais um pouquinho. Aí eu perguntei sobre identificação, se é possível identificar e quais são os indícios e etc. Nós temos alguns, a UFMS tem o Turitin, etc., que verifica. E esses verificadores, eles são feitos através de similaridade e constância. E aí, já partindo para a conclusão, qual é o grande problema do Brasil? A nossa produção científica é de média para baixo. Não aqui fazendo nenhuma crítica a vocês, mas é uma realidade. Quando a gente faz uma pesquisa científica e a gente utiliza adjetivos demais, a gente utiliza advérbios demais, nós estamos empobrecendo o nosso texto. Ele está se tornando um texto frágil, raso, e as nossas pesquisas é tudo mais do mesmo e com baixa profundidade. De maneira geral, vocês não. A Marinês me falou que aqui não tem essa coisa de raso. Não existe. Eu acredito nela. Patrícia? Eu não quero ser orientando da Patrícia, não. Aquilo ali não tem nada de raso. Verdade ou mentira, Teta? Verdade. Então, aí fica o GPT e todas as outras aprendem com metadados, com tudo que tem publicado no Brasil online. Ele aprende com aquilo ali para escrever. Então, se a gente tem uma fonte viciada, cheia de advérbios, cheia de adjetivo, o que ele vai entregar para você? Um texto assim. Então, os verificadores de produção por IA, eles verificam pela estrutura da linguagem. Então, se você originalmente escreve com bastante adjetivo, é bem provável que o Turitin, o GPT-0 ou outros
identificadores de escrita por IA, vão dizer que você usou IA. Tá? E para finalizar, se acontecer isso com você, pode baixar. Você contrata o seu advogado. Viram por que eu tô aqui? Vocês achavam que eu estava aqui só para os belos olhos de vocês? Não faça nada sem o seu advogado. Tá? Você, quando vai verificar e foi detectado plágio, né, que há uma ferramenta, é uma prova absoluta? Não, é indício. Se você na banca, se você na revista acadêmica, foi falado para você, você usou IA, você responde o que para a criatura abençoada? Prova. Diz que eu usei aí. Prova. Não há condenação, não há imputação de crime. Por que eu estou falando isso? Porque plágio e fraude acadêmica são crimes. Ninguém pode ser imputado de crime sem prova. Então, quando a Marinês falava a você assim, você usou IA. Ela escutou nossa oficina. Nós estamos fazendo oficina com os profs. Os profs estão ficando sabidos. Eles que não se cuidam. Ou para nada. Nós estamos fazendo uma máfia da IA. Ele disse que sim. Mas na metodologia, o GPT e todas elas, eles são baseados em lógica. Lógica aristotélica. O prompt é pura lógica. Não é porque ele viu no sistema. Porque eu achava que estava no histórico dele. Não. Não necessariamente. É porque ele vê a métrica, né? A cadência, o jeito de escrever, palavras, muitos advérbios, né? Essas coisas. E aí isso é que dá a informação de que possivelmente 90% foi escrito por uma IA, por causa do jeito de escrever. Pessoas da área de exatas têm grande probabilidade de ser acusado de usar, porque o pensamento lógico aristotélico. O pessoal de humanas é mais difícil, né? Porque viagem, maionese. Né? Aí fala, onde é que está a lógica disso, gente? Aí você convida um pessoal de física para assistir uma aula sobre direito da empresa, porque a empresa é uma abstração jurídica com personalidade. Daí a pessoa fica olhando para você assim. Como é que é? É uma abstração jurídica, ela não existe no mundo material, ela existe só no mundo jurídico. E ela é uma pessoa. Aí o pessoal da área de exato faz cão, né? É igual vocês falarem para nós algumas coisas assim, né, do cateto da hipotenusa, a gente também fica olhando para vocês assim, né? Então é isso, o jeito da área de exatas é muito próximo do algoritmo da IA. Então, os textos, as formas de escrita, principalmente da área de exatas, quase sempre dá 90% de probabilidade de ter sido escrito por IA. Tá? E aí, a última atualização de todas as IAs acabou de arrebentar uma das poucas formas de detecção 100% se foi escrito por IA. A grande maioria das inteligências artificiais tinha o que nós chamamos, né, de caracteres invisíveis. Então, existem detectores de caracteres invisíveis, marca d'água, invisível, enfim. O pessoal da computação sabe bem disso. E olha a pergunta que eu fiz para hoje, antes de vir para cá. Né? Se tem caractere, olha lá, caractere invisível. Perguntei hoje, antes de vir para cá. Elas foram atualizadas. Os textos, quando você copia e cola, não tem mais caractere invisível. Então, toda e qualquer atribuição, né, imputação de plágio ou fraude acadêmica requer prova. Simplesmente reprovar na banca
cabe recurso, chame seu advogado, enfim, tudo isso. Tá? E para concluir, eu novamente chamo o que nós deixamos penduradinho aqui no cantinho, que é o processo do conhecimento. Cada etapa do método científico, da produção científica, tem ferramenta de IA para lhe auxiliar. Se você quiser se apropriar do processo e ser um mestre, e ser um doutor, você vai utilizar como ferramenta, como auxílio no seu processo. Mas o processo do conhecimento, para você chegar no nível 4, conhecer inconsciente, o processo é seu e não da IA. A faca você usa como você quer. Portanto, a responsabilidade também é sua. Ok? Ética, responsabilidade, não ocupa espaço. Não ocupa espaço para o uso da inteligência artificial. Usem as ferramentas. Está aí para nos auxiliar. Ok? Muito obrigado. Obrigado por aturar minhas brincadeiras e por eu ter passado não sei quantos minutos no tempo. Não ia, mas eu tenho. Dá tempo? Eu pedi umas fotos que eram um plus que eu pedi, porque eu ia fazer uma brincadeira com vocês sobre o poder da IA. Então eu pedi para. Vou deixar assim. Eu preciso das duas mãos. Não, assim tá bom. Olha só. Eu pedi para a Inês me mandar umas fotos para a gente. Podem fazer uma pergunta, eu vou mostrar aqui. Mas aí eu vou precisar. E é isso. Tá ali no cantinho? Vamos fazendo perguntas e fotos. Fazendo um bloco de 3 perguntas. Só um pouco. Aí eu vou mostrar. Nossa, passei bastante do. Você. Pode perguntar, você tem que perguntar. Boa noite, professora, eu queria agradecer. Muito bom a sua fala, tá? Muito relevante de pensar. Oi. O povo quer saber. Fala seu nome. Eu sou o Vitor, acadêmico de mestrado. Foi muito relevante pensar sobre esse tema, né? Eu acho que é só o começo de uma longa discussão que a gente vai ter. A gente é só, talvez, a primeira geração a ter contato, né? A primeira geração acadêmica a ter contato com inteligência artificial. Mas a minha pergunta é muito simples. Eu queria entender porque a senhora disse que o Manus e o SAI, qualquer outro, nem conhecia o SAI aí. Eles são sem educação? Os SciSpace humanos, eles são mal educados. Eu não entendi. É uma brincadeira, assim, acho que até por causa da minha idade. Há um tempo atrás tinha essa brincadeira de quando uma pessoa entregava muito, né, ela é sem educação, porque entrega muito. Então ela tinha que ficar na média, ela tinha que fingir que não sabe. Entendeu? E nessa geração agora, quase não se fala isso, mas no nosso tempo, aqui eu, a Patrícia, né, quando uma pessoa entrega muito, né, não era só uma questão de arrogância, né, era tido como sem educação, entrega muito. Então, humanos e o SciSpace, eles entregam muito e entregam com propriedade.
Eles não alucinam porque eles estão em cima da base que você entregou. Então, você alimentou com o livro, com os artigos científicos, então eles não vão inventar. Eles não vão inventar conhecimento. O SciSpace hoje, ele pode, inclusive, se você dá o texto que você escreveu, aí você dá o texto fonte e pede para o SciSpace, encaixa onde é melhor eu fazer uma citação. E qual citação? Ele vai encaixar no seu texto a citação nas normas da ABNT e sem alucinar. Você não precisa ficar verificando, porque é você quem fornece a fonte. E ele só vai responder com base nas fontes que você forneceu. Entendeu? Então é uma gíria, às vezes eu esqueço. Eu tenho já 50 anos, desculpa. Por isso que ele é sem educação, tá? É uma gíria. Obrigada. Vai apresentar ou só perguntar? Pode ser apresentar. Meu nome é Emily, eu sou lá de Lisboa, sou orientada da Patrícia. Uma dúvida, quando você mencionou que a gente não pode dar informação para IA, certo? Então, por exemplo, eu uso muito o chat para fazer adaptação de prova, etc. Aí eu coloco, você é um professor que precisa, eu não posso fazer isso, então... Seu e-mail, pessoal. A IA, ela usa dados. Tá? Então, nem seu nome. Cuidado com a descrição. Então, às vezes você se descreve da escola, da série. Aí você tá vendo quem você é, entendeu? Porque a IA, ela anda de braço dado, mais do que braço dado. Ela é irmã siamesa, sabe aquele que nasce dado? Com os dados. A IA só funciona por causa dos dados. Então, ela se alimenta de você. Absolutamente tudo que nós escrevemos, nós estamos alimentando a base de dados da IA. Ok? Então, quanto menos informação pessoal você disponibilizar, menos brecha você está dando. Ok? Porque a questão da segurança online, ela está inversamente proporcional com a facilidade de acesso. Quanto mais fácil você tem, né, de operatividade, menos seguro é. Então, quando os dispositivos eles são fáceis de você manusear, significa que ele tem uma baixa proteção. Tá? Então, tudo que você usa, é uma interface fácil, esse dispositivo aqui é facinho, tem uma baixa proteção. Justamente porque a proteção vai dando etapas, né? A história, o e-mail em 2 etapas, em verificação. A gente fala, que saco, toda hora tem 2 etapas. Vou tirar esse negócio aqui. Vai ficar mais fácil. Então, é essa analogia. Tá bom? Boa noite, professora Heloísa. Sou a Amanda, professora aqui do PGC. E uma dúvida, né? Eu tive que sair um pouquinho, mas você estava falando da questão do plágio e da fraude. Em situações que, por exemplo, aparece o comando, o prompt, né, junto ao texto, ou ainda referências inventadas, né, que a gente percebe que é muito característico das IAs. A gente teria esses indícios, então, do uso, né, da inteligência artificial, isso entraria, então, numa questão de fraude, né, esses pedaços mesmo, né, de construção do texto dentro da inteligência artificial? Pode ser, Ana, pode ser. Uma mais adequada de verificação, principalmente revisão de trabalhos, correção, aí nós na função de professores e revisores, é vocês utilizarem IAs científicas para aquela referência. Então, por exemplo, o próprio SciSpace, ou o Connect Paper, ou o Elicit, ou seja, IAs de pesquisa científica, e pede para ela pesquisar aquela referência, para ela achar. Tá? Se ela não achar em base aberta, provavelmente é construção do GPT. Lembra? Provavelmente. Nenhuma gente vai conseguir falar, você fez no GPT. Provavelmente.
Então, eu estou te respondendo juridicamente, né? O não existir, a gente tem que ter uma certeza de que aquilo não existe. Na infinidade de bases de dados que a gente tem, a não ser que sejam autores mais conhecidos, como é que você vai afirmar que não existe? Exato. Tem revistas que não são publicadas online, existem só fisicamente. E como você vai dizer não existe? Juridicamente, entendeu? Então, assim, eu estou dando uma visão para vocês para evitar processos contra vocês. A gente, como professor, dizer você usou o chat GPT porque essa fonte não existe, é uma afirmação jurídica absoluta muito, muito difícil de a gente fazer hoje em dia no mar de referencial que a gente tem. Então, sempre use a palavra provável. E você toma processo. Tá? Porque é injúria, a injúria, a calúnia e a difamação. Né? A calúnia é quando você imputa a outro uma ação criminosa. Então, você dizer que o outro fez fraude acadêmica, você está fazendo uma calúnia se você não provar. E você vai ter uma grande dificuldade de provar. Entendeu? Então, para que a gente não tenha esse tipo de processo, provavelmente você usou. Mesmo que a gente saiba que há uma alta possibilidade de ter usado. Quando tinha os caracteres invisíveis, aí era uma maravilha, era só botar no detector de caractere invisível. Tiraram. Mas, vamos lá. Boa noite. Bom, meu nome é Suelen, eu tô aqui. Eu sou doutoranda aqui. Eu tinha uma pergunta, mas aí você foi respondendo as outras, eu passei até 3. Eu faço as 3 de uma vez? Vou ficar aqui até sexta-feira. Amanhã eu não tenho palestra. Palestra na sexta-feira. Olha lá. Pague de pizza? Vamos lá. Bom, a primeira é muito simples. Eu só queria saber se já está acabado. Se por acaso eu já comecei a usar o chat GPT com o meu e-mail. Já era? Eu não tenho mais para onde correr? O que eu faço? Porque você falou para eu fazer um e-mail. Eu ainda tenho chance de me salvar ou já sabem tudo sobre mim? Depois me cobra via Marinês, para eu poder responder essa pergunta, tem um link para conferir se seus dados foram vazados. Entendeu? Que é um link confiável, etc. Tá? Ele é um link estrangeiro de memória, eu não vou ter aqui. Então, você cobra a Inês, ou a Patrícia, ou a Amanda, ou sei lá, cobra todo mundo. Pode me cobrar também, eu deixo meu WhatsApp com vocês. E para eu mandar esse link. Então, para eu responder essa pergunta, eu preciso desse link. Tá? Há uma grande probabilidade de que Maria é morta. Na verdade, não é Maria, é Inês. Na verdade, todo mundo tinha algum tipo de necessidade social. Né? Teve dados vazados. Isso provavelmente o portal da transparência. Vazamento de toda a parte. Faz o microfone, tá aí no YouTube. Todo mundo, falando todo mundo que pertence à Universidade Federal do Mato Grosso, ou pertencia, agora eu não vou ter certeza do ano, 2022 ou 2023. Teve um vazamento, né? A universidade ficou inclusive com seus sistemas inacessíveis durante algumas semanas, ou pelo menos umas 2 semanas. Tudo foi vazado. Tudo que estava nos arquivos, no servidor da universidade, foi vazado. Diploma, banco, dados... todos os dados pessoais, né? Tudo aquilo que você fornece na hora que você se matricula, tem diploma e tudo, professor, funcionário e aluno. No dia seguinte, esses dados já estavam todos na Dark Web.
Qual é a outra pergunta? A segunda pergunta é com relação ao uso dessas ferramentas durante mesmo esse processo de aprendizagem. Eu submeti um artigo há pouco tempo para uma revista e na carta de ética ela pede para você dizer se você usou AI, se você usou IA e em quais níveis do processo de pesquisa você usou. E aí, se eu uso como ferramenta de apoio, justamente como você acabou de falar, isso tem alguma implicação ou é tudo bem, já está sendo algo natural você justamente declarar isso na carta? Você sempre tem que olhar o edital da revista em específico. Nós temos algumas instituições que estão bastante fechadas para o uso de IA. É justamente por falta de conhecimento e porque, né, está havendo uma substituição em massa de autoria. Então, primeiro é sempre olhar o edital, né, da revista. A forma adequada, inclusive, né, pela CAPES, pela ABNT, é você indicar na sua carta ou no final do seu trabalho ou no começo o que você usou para quê. Então, por exemplo, eu utilizei o ChatGPT, coloque a versão do ano que você usou, por quê? Porque é muito rápido, as atualizações são muito rápidas. Então, utilizei o ChatGPT na fase de brainstorm para fazer uma conversa, um diálogo sobre os temas, até, né? Utilizei a Clarice IA para uma revisão de texto, utilizei a SciSpace para revisão e pesquisa de literatura. Então, algumas pessoas fazem uma tabela dizendo o que usou e para quê. Outras pessoas fazem a declaração em texto corrido, sem a tabela, mas explicando qual ferramenta usou em que momento. Qual está sendo o bom e o ruim disso? Né? Conforme a instituição, né, ao invés de você ser elogiada pela ética, né, você olha que pessoa ética, explicou direitinho em que fase, o que usou, você vai ser massacrada por ter usado a IA, que é uma hipocrisia. Certo? Então, nós estamos numa fase, num limbo, assim, um interregno, na verdade. Como o colega disse, nós somos as primeiras gerações científicas a fazer uso de ferramentas de IA na produção científica. Então, nós estamos nesse interregno, quando o novo assusta. E quem se assusta recua. Não é assim? Quando a gente toma um susto, nossa primeira reação é recuar. Então, nós temos hoje, por exemplo, entre as federais, somente 4 faculdades federais com políticas claras de uso de IA e 36 que nas suas revistas permitem o uso de IA. Todas as outras são omissas ou não autorizam. Então, essa é a nossa realidade hoje. O importante de conversas como essa é que no seio acadêmico a gente vai desmitificando a IA. Quanto mais pessoas conhecerem, melhor. Então, é por isso que eu estou fazendo essa maratona de buscar que os nossos professores da UFMS busquem saber. É muito importante isso. A terceira, eu juro que é a última, é com relação a isso que você respondeu agora, professora Amanda. Pela forma que eu percebo agora, você não pode falar que está falando sempre provável que você tenha usado, né? No máximo insinuar que você tenha desconfiança de que aquela pessoa usou na banca. A sensação que eu tenho é que você está jogando literalmente pro ar e para Cristo e para a sorte, né? Porque você não tem como alegar, só se você tiver como provar, mas você não tem como provar. Então você conta com a sorte, com a integridade daquela pessoa, para que você tenha formado, ajudado na formação de um mestre e de um doutor, e não só na emissão de um diploma. É isso? Não necessariamente. Perdão, como é seu nome mesmo? Sueli. Qual que é a máxima quando a gente tem um inimigo mesmo? Se você não pode com o inimigo, junte-se a ele. A melhor forma de você ter a sinceridade do seu aluno é você sendo sincero com o seu aluno. Então, isso eu falo
própria. Quando eu comecei a dizer em banca e também aos meus alunos, olha, eu uso a inteligência artificial. Então, eu gostaria de saber se você utilizou e como utilizou. Porque neste momento que a gente teve, esse é um processo educativo. Porque aí você vai poder falar para o seu aluno, olha, se você utilizou, né, como ferramenta, explica para mim como você usou. Uma das coisas que eu tenho feito é falando, olha, eu pesquiso IA. Então, eu estou perguntando para você para saber como é que as pessoas estão utilizando. E a maioria das vezes eles falam a verdade. A grande maioria das vezes. E aí é onde entra o processo educativo de uma banca. Né? Onde você fala para o aluno, olha, correto, então eu vou pedir para você fazer uma revisão do seu texto, informar como você utilizou. Aí você, né, sai um pouco da condição de avaliadora e entra como educadora. Né? Quase 100% das vezes funcionou. Né? O aluno fala como ele usou. Né? Hoje os meus orientandos falam claramente como eles usam, né? E quando eles usam equivocadamente, daí a gente corrige o percurso. Né? Fala assim, olha, você está usando como substituto. Então, se você não quer que a inteligência artificial te substituta, traga ela como ferramenta, não como seu substituto. E aí, o aluno vai acabar lhe dando uma resposta positiva. É a educação, é um processo árduo, mas é a nossa função, nós escolhemos aí, né? Acho que, na verdade, assim, foi a primeira vez, né, nem chega a ser uma pergunta, mas uma síntese, né, daquilo que você fez a gente repensar, né? Eu comecei a trabalhar com inteligência artificial e no meu curso, que é de Ciências Humanas, em Três Lagoas, as pessoas usam, mas não falam, né? E a gente que pesquisa inteligência artificial, né, acabamos aí de fazer uma especialização em inteligência artificial para educação, a gente viu que isso muda constantemente, né? Então, assim, do meu ponto de vista, eu acho que a ciência passou por vários paradigmas, né? E hoje nós estamos vivendo um paradigma da inteligência artificial. E eu penso que a sua reflexão fez com que a gente também se posicionasse, né, se quer usar ou não, porque não é uma obrigatoriedade você usar, né? Nós não podemos dizer assim que a pessoa vai usar e vai se dar bem, a que não vai usar não vai se dar bem. Eu acho que não chega nesse nível, né? Eu vejo pela geografia, pela educação ambiental, que é a linha que eu estou, né? A gente tem vários autores com diferentes visões e nós escolhemos aquilo que nós queremos defender, né? Somos a favor ou não de políticas públicas, somos a favor ou não de certos temas, né, que a sociedade nos impõe. E eu acho que a inteligência artificial é mais um tema, né? Então, em nome, né, do corpo docente, né, daquilo que a gente se propôs nesse seminário, eu acho que a gente vem te agradecer, né? Porque pela primeira vez a gente não teve alguém que ensinou, a gente teve alguém que mostrou como usar, por que usar, como que isso pode ser usado dentro da ciência, dos projetos, né? Eu acho que isso é muito importante no campo científico, né? Então, essa questão, se eu sou a favor ou contra, no caso, hoje não é uma posição, né? Eu acho que você veio bem de contra aquilo que a gente queria mesmo, né? De entender que a gente está num processo científico e todo mundo vai buscar as ferramentas que achar necessário ou não, tá? Então, a gente é parceira, faço todos os seus cursos, né? Meus alunos estão aqui não expondo que a gente trabalha, né, com inteligência artificial. Eu acho que isso é um novo paradigma da ciência mesmo, né? Eu concordo com vários autores que a gente tem lido aí, mostrando que a ciência ela vai mudar de alguma maneira com isso. E muito obrigada, né, por mais esse processo de reflexão aí, ok? Eu só tenho a agradecer, gente, de verdade. Eu pedi umas fotos para a Inês para dar um plus para você, para a gente brincar, né? Não só do processo científico. Porque meu sonho, quando eu vi assim, era ver aquelas fotos de estúdio. Nós temos uma amiga em comum,
Tem uma outra professora também, né? Não vou dizer quem, que fez fotos em estúdio, com fotógrafo profissional. Gente, isso custa muito dinheiro, eu não tenho dinheiro, mas eu quero. Aí veio a IA, né? O Gemini se atualizou e agora nós temos um fotógrafo profissional que pode melhorar e colocar qualquer foto. Não é aquela foto que você viu e fala, foi feita por IA. Ele dá um retoque em fotos para ficar foto profissional. Então eu vou mostrar para vocês um truque, tá? Com qual prompt usar e para vocês brincarem com as suas fotos, com os seus familiares, etc. Professora, mas foto não é dado pessoal sensível? É. E agora, professora, você falou que não era para dar para ir a foto pessoal sensível, por isso que eu pedi da Maria Inês, não a minha. Brincadeira, gente, eu fiz com a minha também. Né? Mas essa daí já tá online já. Não, é por isso que, assim, usem fotos que já estão, né, na rede pública. É a minha foto da carteira. Tá? Então, assim, procurem utilizar fotos que já estão na rede e não usem fotos de criança. Ok? Então, vamos lá, eu vou tirar o microfone, mas vocês prestem atenção nos prompts e nos comandos, tá? E se vocês quiserem ir conversando, fazendo pergunta, pode ir, eu só vou, enquanto a IA vai pensando, a gente vai conversando, tá? Pode fazer a pergunta. Boa noite, professora Heloísa, me chamo Victor, sou estudante de doutorado aqui do programa. Bom, a minha pergunta, ela gira em torno da experiência que tive com uma revista científica na nossa área, na medicina de ciências, no qual foi apontado um alto grau de similaridade, né, com o artigo submetido. E aí a questão é a seguinte: as plataformas, né, sinalizadas eram Plagium e outra é Turnitin, né, essas duas plataformas. A partir destes dados, eu não sei se exatamente são IAs, eu posso entrar com um recurso contra a revista por conta desse indicativo de similaridade? Pergunto isso porque quando eu olho para esse artigo, né, de alto grau de similaridade, eu noto que o que é apontado como similaridade são, na verdade, citações diretas. E aí há uma confusão entre aquilo que é citação direta e aquilo que é plágio, né? E assim, eu tive o artigo recusado, eu fiquei a palavra puto, acho que essa é a palavra, porque assim, claro, sem uma justificativa, não foi avaliado pelos pares, foi avaliado primeiramente pela IA e logo recusado. Então, gostaria de saber, né, se há um caminho para entrar com recurso. Acho que é isso. Seguinte, gente, desculpa, não era para mostrar a foto ainda. Vou vender. Então, olha só, Victor. Primeiro ponto, é muito comum isso acontecer. Tá? Como é que funciona? Vamos deixar um pouco de lado, na primeira parte da resposta, sem análise de IA. Como é que funciona a análise de plágio? Tá? E aí, quando a gente configura o PopSpy, por exemplo, que é um dos melhores para verificar isso, e o Turnitin, que é o da UFMS, diz lá, é aceitável até 3% de plágio. Não é que é aceitável o plágio, é a similaridade. Então, em algumas áreas, por exemplo, eu vou falar dar exemplos da minha área, tá? Vou falar de direito digital. E estou escrevendo sobre blockchain. Gente, blockchain não tem tradução, você vai usar blockchain. Então, na hora que o Turnitin vai fazer a pesquisa, ele vai encontrar muitas expressões similares utilizando blockchain. Ok? E assim sucessivamente, quando você usa citações, por isso que eu falo para meus alunos, não cite lei. Porque o Turnitin vai pegar como similaridade. Não faça citação de lei. Se você está usando partes de pesquisa que são muito utilizadas, não faça citação direta. Isso vai acabar caindo em similaridade. Então, primeira parte da resposta, okay? É a similaridade e não necessariamente plágio. Tá? Segunda parte da resposta é de grátis. Mostra grátis. Tá? Primeira coisa, no seu recurso,
vocês devem pedir o relatório da análise. Então, você vai pedir o relatório do Turnitin, o relatório do COPSPY, ou do Zero Plágio, enfim. Da ferramenta utilizada, você vai solicitar o relatório. Ao você ler o relatório, você vai verificar quais foram as partes indicadas como plágio. E aí você vai justificar. Tal parte é similaridade, não é plágio. Tal parte é similaridade porque a citação direta utilizada não é plágio. E você pode, no próprio recurso seu, pegar o texto da lei e dizer: plágio é apropriar-se da ideia, trabalho, etc., de outrem como se fosse seu. Então, tem que ser, no mínimo, um parágrafo sequencial, uma ideia completa de outrem como se fosse seu. Não palavras e expressões idiomáticas. Okay? Então, você pega o texto da lei, o que está escrito lá como plágio é isso, 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 isso. E aí você justifica com o relatório do Turnitin que tudo que ele encontrou foram similaridades de expressões e partes e citações diretas. E não plágio. Você não se apropriou da ideia de outrem. Aí eu falo um parágrafo, que geralmente a ideia consegue, às vezes, uma frase mais longa, um período mais longo. Tá? Mas basicamente é isso. Okay? Aí você pergunta a argumentação deles. Há uma questão, talvez ética, não sei, da editorial da revista, que eu posso ser queimado por essa editorial, né? Então, assim, eu vou lá, entro com recurso, nunca mais consigo... Por isso que, primeiro, no direito, a gente chama de embargos auriculares. Primeiro você faz um telefonema, né? Então, os embargos auriculares. Primeiro você faz a política, liga lá, fala assim, olha, dá para você me passar a análise, eu gostaria de verificar para melhorar na próxima submissão, tal, né? Aí, conforme a palavra que você usa, eles já vão sacar que você está orientado, já vão baixar a guarda. Aos famosos embargos auriculares. Tá bom? Então, gente, vou mostrar aqui. Se tiver mais perguntas, pode fazer, tá? Mas eu vou mostrar. Consegue segurar para mim, só para eu usar as duas mãos. Veja só. O comando, quando você coloca a foto, você tem que pedir para o Gemini e aí colocar no Gemini ou no GPT aquele que tiver a função de imagem. Atualmente, quem está trabalhando melhor com imagem é o Gemini, nessa função de imagem. Tá? Quem tem o login UFMS tem o Gemini acadêmico incluso, tá? Como se fosse Pro. Então tem a função da imagem. Pede para ser um fotógrafo profissional, conhecimento específico em foto profissional para perfil de Instagram e LinkedIn. Não coloca TikTok. TikTok não é perfil profissional. Ok? Coloquem mídias sociais profissionais para usar em portfólio, para usar em divulgação de palestra, etc. Né? Aí ele vai fazer a análise, dizer iluminação, tchá, assim, babá, bonitinho e tal, babá, e vai te entregar. E você vai me mandar essa foto, eu vou trocar a foto da minha carteira. Aí eu pergunto para vocês, vocês olhariam para essa foto e vocês falariam que foi uma IA que fez? Vocês falariam que foi, olha, a professora foi no cabeleireiro e foi no fotógrafo profissional. É isso que a gente falaria. Mudou a roupa. Eu tava com camiseta na sala de casa. Tirei no selfie. Não, eu não tava de camiseta, não. Eu fui lá, tava com outra blusa. Então, vejam, gente. Isso é o sonho de quem quer ter as fotos profissionais. Aqui é a original. Original. O importante é ter uma foto. Tem um sentido.
foto que eu usei para folder aqui, foi assim que eu fiz. Tá? Então, agora vocês podem brincar quando chegar em casa, usem sempre fotos que vocês já colocaram online, não utilizem fotos de crianças, tá? Protejam os dados pessoais. E aí agora a gente tem a possibilidade de ter um fotógrafo profissional à nossa disposição de grátis. Ok? Obrigado, gente. Prazer enorme conhecer vocês. Heloísa, a gente agradece, né, a sua disponibilidade de vir lá de Três Lagoas nos atender. A Heloísa tem os grupos, né, como ela disse, elas ajudam os grupos de professores. Tenho o prazer de... Você também, né, Patrícia? Participa. Temos o prazer de sempre ter aulas com a Heloísa, é uma coisa maravilhosa, né? Até porque hoje é uma coisa, amanhã já é outra, né? Mas um mês, né? Você já mudou tudo, Para vocês e para os que estão nos acompanhando pelo YouTube, né? Temos amanhã, na parte da manhã e na parte da tarde, 2 oficinas que não serão transmitidas, né? Vão acontecer no Laboratório de Informática do INFE, e à noite temos uma palestra também, que aqui no auditório da Casa da Ciência, que será transmitida, tá? Então esperamos vocês amanhã.